Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. A semana passada foi de agenda esvaziada, mas a sexta-feira se encerrou com um viés claro de aversão a risco nos mercados. Até porque não só de agenda vive o investidor. E relatos de que um novo coronavírus com potencial pandêmico foi descoberto na China contribuiu com a piora do clima no exterior. Intensificou a busca por segurança, principalmente nos treasuries, enquanto o petróleo recuava mais de 3%. O dólar já vinha ganhando força desde a quinta-feira, muito por conta de dados que mostraram desaceleração na atividade e piora das expectativas de inflação. Ao longo da semana, dirigentes do Fed Reserve manifestaram preocupação com os riscos inflacionários e os possíveis impactos no mercado de trabalho decorrente das políticas de tarifas de importação e imigração propostas pelo governo Trump. Diante do enfraquecimento dos dados econômicos, aumentaram ali as apostas de que o Fed reduzirá os juros em 50 pontos base ao longo do ano. A moeda americana fechou em alta de 0,46% frente ao real, nos R$ 5,73, com ganho semanal de 0,60%. Vale lembrar que sexta-feira foi dia de vencimento de opções, somado às falas do presidente dos Estados Unidos sobre tarifas de 25% ao setor de automóveis, que continuam apreciando a sua moeda. Mas, frente às principais divisas globais, o dólar ficou na estabilidade. Essa semana, a agenda americana ganha protagonismo, com a divulgação do PCI, que é o indicador de inflação utilizado pelo Fed para decidir juros. Na Alemanha, os eleitores alemães foram às urnas neste domingo para escolher os novos membros do Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento. São eles que definirão o próximo chanceler do país. Na pesquisa chamada de Boca de Urna, o líder do União Democrata Cristã vence com 29% dos votos. No Brasil, o desconforto com a medida provisória para abertura de crédito extraordinário voltado às linhas do Plano Safra entrou para a conta. O Ibovespa recuou 0,37%, terminando com 127 mil pontos, uma perda de 0,85% na semana. Os juros futuros mostraram forte queda, especialmente nos vértices intermediários da curva, rescaldo ali de ajustes em função dos grandes leilões de pré-fixados. Durante a semana, foram captados 58,2 bilhões de reais, com quase 70% desse valor compostos por títulos pré-fixados e indexados ao IPCA. As commodities apresentaram ganhos modestos, com destaque para a valorização contínua do ouro e dos grãos. Os indicadores econômicos reforçaram a tendência de queda dos juros, com destaque para a contração da atividade econômica em dezembro, segundo o IBCBR, e a aceleração da inflação em fevereiro, medida pelo IGP-10. As expectativas para a próxima reunião do Copom em março apontam, obviamente, de forma majoritária, o cumprimento do guidance, que deve elevar 1 ponto percentual a Selic, que chegaria a 14,25%, seguida de um ajuste de 50 pontos base em maio. A nossa expectativa é que o ajuste de maio seja de 0,75, devido à nossa projeção de inflação, que continua apontando riscos consistentes à frente. E falando de inflação, essa semana teremos a divulgação do IPCA 15, a prévia do IPCA. A nossa projeção é que o dado apresente uma inflação de 1,43% na comparação mês contra mês e de 5,15% no acumulado 12 meses em fevereiro. A média dos núcleos deve continuar acelerando, passando de 0,66% em janeiro para 0,78% em fevereiro. Também teremos a divulgação do GPM de fevereiro. Nossa estimativa aponta para uma variação mensal perto de 1%, acima dos 0,27% registrados em janeiro. Esse avanço será impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo e do gás natural, bem como pelo repasse desse movimento nos derivados da indústria. Terá a divulgação também do CAGED, dado de mercado de trabalho, que registra a quantidade de demissões e admissões no mês de janeiro. E teremos muitos dados de fiscal para acompanhar. No exterior, além do PCI nos Estados Unidos, a China divulga os PMIs da indústria e do setor de serviços para fevereiro. A expectativa é de estabilidade na atividade desses setores, com os PMIs permanecendo em 50 pontos. Caso esse cenário se concretize, o destaque será a recuperação da indústria. Uma excelente semana pré-carnaval, com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios.